E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo muito bem também. E hoje, para aqueles que acreditaram que não ia sair mais, sairá mais um vlog. Ai, tá, mas já tinha 2 meses que você não postava, sabia que tantas coisas, cadê o vlog? O vlog tá aqui, galera. Hoje eu vou trazer um novo assunto pra vocês, uma coisa que já estão me perguntando aí já tem um tempinho. Eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que tá acontecendo. Já tem mais ou menos uns 4 meses que eu não bebo leite, tem uns 2 meses que eu parei de comer ovo também. E o pessoal tá perguntando se eu sou vegan, né? E a ideia que eu digo é sempre, não, eu não sou vegan. E hoje eu vou explicar nesse vídeo pra vocês o que, assim, de forma resumida, do que é o veganismo, do que eu concordo e do que eu não concordo. Eu vou tentar fazer de uma maneira alternada, porque senão vai acontecer o seguinte. O pessoal que já não gosta de vegetarianismo e veganismo, se eu começar falando, por exemplo, mal, eles vão falar, Realmente eu tava certo, isso aqui é uma bosta. então não é bom. E o pessoal que também pode achar que eu tô sendo tendencioso, tô tentando dar uma de pastor do veganismo, porque eu já comecei falando só coisa boa, né? Então, vamos começar devagar. Vamos começar aqui pela história. Como é que surgiu o tal do veganismo? E o que é o veganismo? Bom, primeiro de tudo, o veganismo é o que o pessoal chama de vegetarianismo estrito. Ou seja, se você tem uma dieta vegana, o que vai acontecer com você é que você não vai, além de não consumir os produtos que são carne, claro, né? Você também não vai consumir os derivados, coisa que o que os vegetarianos às vezes não concordam, que é não precisa matar o animal para você absorver, né? Então, por exemplo, ovo, você não precisa matar a galinha para ter ovo, inclusive se você matar ela, você não vai ter ovo, né? E leite, a mesma coisa, não vai matar a vaca, né? Mas assim, é claro que esse é um dos pontos assim que eu concordo do veganismo. Mas então, como eu disse, começando devagar, vamos começar pela história do veganismo. Por volta ali do final do século XIX, para o início do século XX, ali em torno de 1890, e por aí o final do século e a entrada do novo, o pessoal já tinha a sociedade vegetariana ali, né? A sociedade inglesa vegetariana. E tal, tava tudo muito bem, todo mundo feliz pra caramba, mas tinha um pessoal que não tava tão feliz com isso. Porque eles achavam que não bastava você não comer carne, não bastava você ser contra a morte dos animais. Deveria ali ter, no caso, um esforço a mais, para deixar de explorar outras formas de consequência, né, que tinha da exploração dos animais ali. Eles não concordavam com isso e começaram a haver divergências, né? Até que em torno de 1944, um cara chamado Donald Watson, ele foi cofundador ali da sociedade vegana, que se separou, né? O termo vegano, pegaram o início ali de veg, né? De vegetariano, com o final, ano. Mas é claro que como era em inglês, né? Era vegan, né? De vegetarian. Beleza. Aí esses caras fundaram a sociedade. O princípio básico era que o homem deveria viver sem explorar outros animais. Mas explorar consistia não só de não matar, mas de também ali não fazer nenhum outro tipo de mal, né, pro animal. Naquela época, inclusive, eu acho que isso aí era até um pouco menos, digamos assim, impactante do que é hoje, porque naquela época eles nem tinham tecnologia para explorar da maneira horrível que os animais são explorados hoje, para tirar o ovo e o leite. Aí muita gente fala, Ai, tá, isso tem nada a ver, meu ovo e meu leite vêm de fazendas felizes, os animais são felizes. cara, se você vive numa cidade, isso provavelmente não é nem um pouco verdade. Eu vou deixar uns links aqui, eu sei que vocês não vão querer, muita maioria das pessoas que vão ver o vídeo não vão nem clicar, mas vai ter os links aqui abaixo de como na verdade, como são a grande parte das granjas, né? E da produção de leite, como ela é feita, mecanizada e tal, o uso de hormônio nas vacas para que elas produzam mais leite. Porque caso você não saiba, que a vaca não produz leite o tempo inteiro, ela produz leite uma quantidade de tempo depois que ela tem um bebê ali, um bezerrinho. Depois de um tempo, ela para de produzir leite, que é quando a criança vai crescendo e não bebe leite mais, né? Mas aí, e o que eles fazem? Eles mantêm ela procriando, gerando mais bezerros, etc. Mas além disso, fora da época que ela consegue procriar de novo, eles usam um hormônio que estimula a produção de leite. Pessoal, vocês podem colocar aí, colocar aí no Google, você pode procurar aí no Google. Não é difícil de achar, não. Aliás, eu vou tentar colocar, mas se eu não colocar, vocês podem procurar aí, que não é difícil de achar, não. Vocês vão ver isso aí. Bom, de qualquer forma, mesmo naquela época, já existia uma determinada divisão, né, entre ser vegan, os tipos de vegan, né? Tinha gente que não adotava dieta vegana, mas era contra a exploração animal de outras maneiras. Por exemplo, o uso de animais para, por exemplo, transporte, tudo mal. O pessoal naquela época era muito comum, claro, né? Tinha muita carroça e tal. O pessoal era contra isso, por exemplo. Mas continuava comendo carne. Porque naquela época podia fazer algum sentido, por causa da limitação de produção de várias coisas que hoje em dia você tem, né? Naquela época não tinha... Eu acredito que não tinha proteína de soja, não era tão fácil, por exemplo, em Londres você achar grão de bico. Então realmente ser vegano naquela época era um pouco mais difícil do que é hoje. As condições eram diferentes. E já tinha o pessoal que já adotava a dieta, né? Que adotava a dieta dizendo que não ia utilizar aqueles alimentos. Então aí, por exemplo, eu já falei de muitas coisas que eu concordo, mas agora eu vou tocar num ponto que eu discordo do veganismo. Por exemplo, eu já morei numa fazenda. E quando eu morava nessa fazenda, a gente tirava leite ali sem nenhuma agressividade da vaca, cuidava das doenças e fazia muitas coisas. Tipo, as vacas tinham até nome, saca? Então, tipo,
Muitos vegans vão discordar disso, falar, tá, se não quero saber, eu quero que se foda, você não tem direito de tirar o leite da vaca. Não, mas não é assim, presta atenção por que não é. Porque a vaca, quando ela começa a lactar lá, às vezes o bezerro nem toma todo o leite. E se você não tira aquela parte daquele leite, pode desenvolver até câncer na teta, dependendo da vaca, não é todas as vacas. Algumas pode acontecer isso. Então, tipo assim, você deixa o bezerro mamar e crescer forte, e aquele resto de leite é o que você tira. De vacas que inclusive são tratadas com carinho e tem nome, igual eu tô falando pra vocês. Ai, Taxas, mas mesmo assim as vacas são vendidas como se fossem objetos e tal. Olha, eu sei que o sistema não é perfeito, mas ele é muito melhor do que o que é usado para você ter o leite do mercado. Com as galinhas é a mesma coisa, os galinhas vão procriando e tal, e a gente pega só uma parte dos ovos, pelo menos lá a gente fazia, a gente não pegava todos porque tinha que nascer mais pintinhos para ter mais galinhas e etc. Era mais ou menos assim que funcionava. Então, nesse tipo de vivência, eu sou totalmente a favor das pessoas continuarem. Comer carne, eu acho que, em exclusiva necessidade, eu sou contra de qualquer jeito. Essa maneira de tirar derivados dessas coisas, eu não acho tão negativo, tá certo? É a minha forma de pensar, e essa é a razão pela qual todo mundo pergunta, tá, você é vegan? Não, porque se o veganismo exige isso, né, que é o que as pessoas pensam, então eu não sou vegan. Agora, o negócio é o seguinte, quando o veganismo foi criado, a ideia também não era só essa, não era uma coisa rigorosa e rígida dessa maneira. Inclusive eu falei que tinha vários tipos de vegan. É importante tocar no seguinte detalhe. O veganismo ele tem que ser proporcional à sua capacidade financeira, geográfica e cultural. Como assim, Tarso? Se você, sei lá, mora no Alasca, não tem como você chegar lá e falar assim, não, eu sou 100% vegan no Alasca. Pelo menos eu acho que não tem, né? Às vezes você tá vendo esse vídeo, já morou no Alasca e era vegan lá, pô, fico feliz, que legal. Mas eu não acho que seja possível, talvez porque eles têm neve muitas épocas do ano e tudo mais. Ai, Taxas, você pode escolher não morar no Alasca. Não, isso é verdade, você sempre pode escolher se mudar, trocar de vida. Mas, por exemplo, você nasceu lá, você ainda é jovem, você não tem recursos, tá certo? Seus pais não são vegan. Então, é um exemplo de, por exemplo, uma dificuldade que você teria assim, né, que desafiar para poder manter a sua ideia. Mas é claro, não é porque você mora lá no Alasca que você fala que tem como ser vegan, então é a farra da carne. Não, pô. Você tem que ter consciência ambiental de que você vai caçar ali uma necessidade, um alimento no inverno, mas que no verão você pode substituir isso. Então, assim, eu acho, pra mim, o veganismo, pra mim, é muito mais sobre equilíbrio do que sobre uma forma religiosa de ser em que você tem uma definição de regras firmes, entendeu? Eu não concordo muito com essa ideia e, portanto, dentro do que eu tenho conhecido do movimento vegan, eu não me encaixo nele por causa disso. Sei lá, eu posso até estar errado, pode ser que tem outras frentes aí do movimento vegan que pensem parecido comigo e que aí no caso eu me encaixaria, mas pelo que eu tenho conhecido até hoje, eu não me encaixo. Agora, um dos detalhes assim que causa assim muita dúvida no pessoal é que, por exemplo, é óbvio que se você é vegetariano ou vegan por causa dessa razão, que é da exploração animal, você vai ser contra, por exemplo, a utilização de couro. Isso é óbvio, né? Porque você mata a vaca para tirar o couro, isso aí, acho que é meio lógico. Mas presta atenção, tem coisas que os veganos, vegetarianos podem variar de opinião. Que é o meu caso, por exemplo. Os veganos não comem mel. Grande parte deles não come mel. Porque, como eu falei no vídeo do vegetarianismo, se você quiser, deve estar relacionado aqui, ou se não, procure aqui no canal, que não é difícil de achar. Acho que é um dos mais vistos e tal. Mas é importante citar o seguinte. Por que não come mel? Você estaria explorando a abelha. Isso é óbvio. Mas acontece que eu mantenho a minha opinião desse vídeo, do vegetarianismo, sobre eu achar que insetos não têm a capacidade de se sentirem explorados. Porque, como eu citei lá no vídeo, e eu acho que, pelo que eu achei, que insetos não sentem dor, tá certo? Peço novamente para que me corrijam aqui embaixo, se eu estiver falando besteira, mas até onde eu achei não sentem. Então eu acho que eles têm a capacidade para se sentirem explorados, entendeu? Mesmo que se a abelha pudesse se sentir explorada, ela, sei lá, faria uma revolução comunista ali contra a abelha rainha. Não, tá tudo bem, não faz sentido que ela é inseto, mas, sei lá, as pessoas também não fazem isso, né? Elas são exploradas no dia a dia e no trabalho e ninguém faz nada. Mas continuando. Então assim, eu não concordo que a produção de mel seja um problema assim de exploração. Mas eu achei uma parada de um pessoal falando, que é uma coisa que eles comentam sobre, na verdade, o desequilíbrio ambiental. Porque quando você é vegetariano ou vegano, você fala, vou comer mais legumes e verduras. Mas a gente sabe que essa, por exemplo, a plantação de soja, a plantação de muitas coisas, é produzida através de quê? De desmatamento. Então gera desequilíbrio ambiental. Muitos animais vão morrer porque eles ainda não têm mais aquele ambiente para eles viverem. Então você fala, poxa, Tassi, mas isso não é hipocrisia? Não, pô. É que nem eu falei, é importante lembrar o que? Condições geográficas, culturais e econômicas para a existência daquilo. O seu impacto vai ser menor. Agora, não existe atividade humana que tem impacto zero. Eu não conheço. Pode ter, por favor, coloque aqui, se você conhecer, mas eu não conheço uma atividade humana que tem impacto zero no ambiente. Então, aparentemente, a produção de abelhas geraria, ou produção de mel industrial, geraria algum impacto ambiental. E eu não sei bem como é que funciona, mas é aquele negócio, né, que eu falei. Eu acho que, na minha opinião, não é
pra minha vivência, não é relevante o suficiente. Você tem o direito de pensar do jeito que você quiser. Você pode comer carne, inclusive. Mas essa é a minha opinião. Agora, usando o mel como exemplo, a dieta, então, no caso, seria a parte mais importante de ser vegetariano ou vegano. É muito importante o que você come e como aquilo impacta no seu corpo. A dieta vegetariana é, por exemplo, muito rica em fibras, porque tentando substituir os alimentos à base de animal, você vai absorvendo nutrientes de outros alimentos, ou outros grupos alimentares, que são ali importantes, por exemplo, no consumo de fibras alimentares e de outras coisas. Tem muita coisa boa na dieta vegetariana. Mas o pessoal fala: ai, Tarsius, mas você vai ficar sem proteína, vai ficar sem vitaminas. Eu sou vegetariano há 8 anos, modo Tarsius vegano há um tempo já também, e meu corpo tá tudo bem, inclusive eu fiz os exames, não tem nada de errado. O negócio é o seguinte, realmente a única coisa que é consenso dos nutricionistas, dos médicos e tal, nem é proteína, galera. É uma vitamina chamada B12. Eu não vou falar nenhuma coisa técnica sobre a vitamina B12, eu vou deixar um link aqui, vocês podem dar uma olhada. Eu vou deixar um site que fala sobre os efeitos, né, da ausência dela no seu organismo. E realmente, ela não é produzida, você não consegue absorver ela por meio vegetal. O pessoal fala que as algas, né, que enrolam sushi aí, tem B12. Bom, se tiver é muito bom, eu fico feliz. Eu não sou muito fã de peixe, nem de nada que tenha gosto de peixe. Inclusive eu não como peixe. Mas eu sei que ela é importante pro organismo. E é por isso, pessoal, que eu consumo aqui a minha B12. Essa marca não tá me pagando. Gostaria que pagasse, mas não tá. Mas assim, é só pra mostrar pra vocês que eu consumo essa vitamina, porque eu sei que dentro da minha alimentação eu não vou adquirir ela naturalmente. E, infelizmente é uma das coisas que o veganismo e o vegetarianismo tem aí em déficit. Eu acho que no vegetarianismo nem tanto, porque o pessoal consome muito ovo. E o ovo tem bastante dessa vitamina. Pelo que eu li, né? Não sou nenhum nutricionista. Mas na dieta vegana, ou aproximadamente vegana, que é a minha, você não vai absorver isso com a mesma quantidade, né? Pessoal, antes que eu me esqueça, toda vez que as pessoas têm um ideal, elas tendem ou a lutar sobre isso ou não, né? Sei lá, a pessoa pode acreditar numa coisa e querer convencer as outras pessoas daquilo ou não. Acontece com religiões, acontece com os outros tipos de ideais assim e tal. O veganismo não é diferente. Tem um pessoal que é mais chato, né? Se você me perguntar e falar, Tarso, o que você acha da minha dieta? O que você acha que eu tô fazendo? Eu posso dizer que eu acho que tá errado ou não. Como se eu tô fazendo esse vídeo. Você viu o vídeo se você quiser, não é? Mas tem um pessoal que eles vão chegar e vão tentar, tipo, te perturbar. Tem gente que vai achar isso certo, achar que é o jeito do cara de defender aquilo que ele acredita. Já eu não concordo. Já eu não acho que isso aí é bom. Por quê? Porque a chance de te afastar do que ele quer te convencer é maior. Vai fazer você criar rejeição. Que otário. Por que esse cara tem o direito de achar que pode me dizer o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer? Como eu sempre citei no vídeo do vegetarianismo e citei aqui, é uma questão ética. Se você não acha que isso é eticamente correto ou eticamente errado, quem vai te convencer disso? É a sua forma de viver e de pensar. Você tem o direito de pensar do jeito que você quiser. Então, portanto, eu sou contra essa frente de tentar convencer as pessoas de uma maneira assim, agressiva, de que o veganismo é correto. Agora, eu também não acho que é certo eu ficar aqui falando pra vocês como se a coisa fosse mágica e se tudo que você faz não tem impacto nenhum. Não só sobre o vegetarianismo, tudo que você faz na sua vida tem impacto na sociedade e no ambiente que você vive. Não vem com essa, sacou? Tem, então não tem jeito. Então essa é a minha opinião sobre o que eu acho desse pessoal, tipo de achar que vai radicalizar e vai convencer as pessoas. Isso não é correto. Por outro lado, também não tem que achar que o mundo é mágico e que as ações das pessoas não têm impacto. Por último, eu gostaria de falar sobre uma coisa interessante, chamado especismo, tá certo? Eu sei que não está totalmente direcionado com isso, mas eu adquiri, né, a informação sobre essa expressão dentro do movimento. Eu acho que tem outros impactos na sociologia e tal, não sei como é que funciona. Mas o importante é o seguinte, o que é o especismo? É basicamente igual ao racismo. O que o racismo diz? Existe uma raça que é superior às outras, né? Na época eles acreditavam que os brancos eram superiores aos negros. Isso é uma idiotice, né? O triste é saber que tem gente que pensa desse jeito até hoje. E não, o especismo diz a mesma coisa. O especismo diz que existe uma espécie, no caso a nossa, que é superior às outras. Então você tem um direito, assim, pode, se dependendo da sua crença, pode ser religioso, divino, ou dentro da sua ética, um direito ético de explorar os outros animais, porque a sua espécie é, no caso, superior. Eu acho isso um absurdo, mas você tem direito de pensar do jeito que você quiser. Inclusive, esse negócio de falar que razões religiosas é delicado, eu não vou aprofundar nisso, mas o argumento mais usado por essas pessoas é que Deus colocou os animais aqui para você comer. Eu não concordo, mas você pensa do jeito que você quiser. Bom, eu acho que é isso. Eu vou deixar os links devidos aqui para caso você queira se aprofundar no assunto. E é isso aí. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, comenta aqui, dá um like, mostra para seus amigos. Se você não gostou, comenta aqui embaixo por que você não gostou, por que você não concorda. E se inscreve, que agora o negócio vai ficar legal, hein? O negócio vai ser o seguinte:
toda terça-feira agora, a partir de agora, vai ter gameplay. Sexta-feira vai ter análise de filmes e séries. E no domingo vem o vlog. De qualquer forma, obrigado e valeu.